Opa, sejam muito bem-vindos ao projeto do Meu TCC Tá On. No capítulo de hoje, você vai aprender uma forma de como não começar sua pesquisa e como você pode fazer para resolver esse problema. Eu me chamo Tiago e eu quero te mostrar o caminho para a aprovação do seu TCC, desde a escolha do tema até a apresentação, sem ficar dependendo de demanda de orientador e sem ficar lendo livros e livros de metodologia. No episódio de hoje, então, o caos original. 3 formas de começar ou começar mal a sua pesquisa e atrasar a sua aprovação no TCC. A ênfase obscura. Num dos primeiros vídeos do canal, eu comecei a falar sobre o início de uma pesquisa, como o estudante começa a se perder antes mesmo de ter começado, dando início a um processo que eu chamei de fuga antecipada. Falei também que essa fuga antecipada se divide em 3 estágios, A gulodice livresca, o impasse das hipóteses e a ênfase obscura, que é o assunto do vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui o link do primeiro vídeo para você se livrar da gulodice livresca, caso ainda não tenha assistido, ok? Mas então, o que é essa ênfase obscura? Cara, a ênfase obscura ela é bastante comum no pesquisador, no estudante iniciante, que está vislumbrado com a sua entrada na universidade e com o que ele pensa em ser ciência. Na tentativa de dar uma credibilidade, ele acha que é útil se expressar de forma difícil e incompreensível. E de tabela, ele acaba raciocinando da mesma forma. 2 formas vão marcar os seus trabalhos, os seus projetos. A ambição desmedida e a confusão total. E aí, pessoal, a gente pode citar, tanto pode ser o pós-Covid, pacientes paliativos, processo de trabalho e saúde, paciente com sarcoma de Kaposi e por aí vai. Essas declarações de intenções vão formar uma linguagem ao mesmo tempo vazia e enfática e que dificilmente vai resultar num trabalho que seja claro e compreensível. A primeira coisa a ser feita, então, é tentar ser o mais simples e claro possível. Para a gente vencer esse tipo de dificuldade, é preciso dar significado para cada palavra utilizada. É preciso explicar cada frase que seja formulada, de modo que se dê conta rapidamente que eles mesmos não compreendem o que estão dizendo ou não conseguiram traduzir de forma escrita o seu pensamento. E por que a gente deve investir tempo nisso? Eu não sei se você já sacou, mas esse tipo de como começar mal uma pesquisa nos mostra ainda mais a necessidade da gente ter uma linguagem clara e objetiva, mas que ao mesmo tempo seja científica e acadêmica. É claro que isso é chato, demanda tempo, trabalho, investimento por parte do pesquisador estudante, mas que ao mesmo tempo, pessoal, é de suma importância para que termos e conceitos ganhem sentido na formulação do projeto e não sejam colocados meramente ao acaso. No trabalho acadêmico, cada palavra, cada conceito tem seu peso, pois demonstram a visão de mundo por parte do pesquisador. Eu mesmo vou contar uma história rápida para vocês. Já passei pela ênfase obscura 2 vezes. Uma no mestrado e outra depois já na faculdade como professor. No mestrado, eu senti um pouco de dificuldade no início porque eu me formei e fui direto no mercado de trabalho. Então a gente acaba perdendo mão um pouco da parte metodológica, isso é normal. E aí eu dizia assim para a minha orientadora, eu quero fazer a minha dissertação sobre o processo de trabalho. E ela me dizia assim, tá, Tiago, mas o que de processo de trabalho você quer falar? E eu não conseguia responder de forma clara. Um tempo depois, eu fui entender por que eu não conseguia entender. É porque eu não sabia o conceito de processo de trabalho. Então, se você não entende o conceito, você não entende o que você quer, você não consegue aprofundar a sua intenção.
O segundo exemplo vem já na faculdade, né? Numa disciplina que tinha como o objeto final fazer um artigo científico. Lá no início, um aluno, lá na escolha do tema, disse que queria fazer sobre cuidados paliativos. E eu perguntei para ele o conceito de cuidados paliativos e ele ficou titubeando. E aí eu contei a minha história para ele, né, do que aconteceu comigo no mestrado, e expliquei então a importância da gente definir termos, né, a gente conceituar as palavras. No caso específico então dos cuidados paliativos, e outros exemplos também, né, mas esse é mais emblemático porque o nosso senso comum nos leva a pensar apenas que cuidado paliativo está direcionado a paciente terminal, né? Então, tomar muito cuidado com os nossos preconceitos, ok? Tá, mas aonde as pessoas mais erram nisso? E como é que a gente faz para se livrar da ênfase obscura de uma vez? Falamos aqui, né? Primeiro ponto é tentar ser o mais claro e objetivo possível. Segundo, é conceituar cada palavra e cada termo que você for utilizar. E o terceiro ponto, pessoal, é a escrita, né? Escrever bem está relacionado a muita leitura, mas o principal é que, para escrever bem, é preciso, principalmente, escrever. A leitura vai te inserir no mundo das palavras, mas a verdade é que somente o exercício da escrita vai te permitir adquirir habilidade e excelência para escrever. Um texto científico deve ter uma linguagem científica. O que isso quer dizer? Que nós devemos apresentar e primar pela clareza e objetividade, que é o oposto de uma linguagem rebuscada, cheia de palavra difícil, que muitos acreditam que vão embelezar a estética do texto. Ao contrário da literatura, a ciência não está nem aí para a beleza e para a estética, mas sim pela clareza e objetividade, porque a ciência quer que o texto seja compreendido pelo maior número de pessoas possível. Enfeitar o texto em demasia e cheio de palavra difícil para tentar demonstrar um domínio sobre as palavras pode levar a uma dificuldade de compreensão do público em geral. E a gente tem que ter em mente sempre que ciência deve ser acessível para todos. Dessa maneira, pessoal, pensando nisso, de ciência acessível para todos, o nosso texto precisa ter coesão, clareza e coerência. Essa tríade, coesão, clareza e coerência, é fundamental. O que isso significa? Significa que os parágrafos devem conversar entre si como uma sinfonia e não ficarem desconexos e isolados, sem sentido no texto. E para isso, você deve lançar mão das conjunções. Lembra da aula de português? Das conjunções? Quem perdeu e faltou essa aula está mais ou menos lascado. Mas eu vou convidar vocês para a tela do meu computador para mostrar para vocês a tabela aí com as conjunções, né? Então você deve consultar as conjunções e aí, quando for iniciar um parágrafo e ficar empacado, o que você pode fazer? Consultar a tabela, lançar mão de uma conjunção que faça sentido e pronto, né? Você inicia o seu parágrafo. Exemplo, se você terminou um parágrafo e iniciou outro com uma ideia contrária, você pode iniciar esse parágrafo com todavia, o autor discorda do autor anterior. Então, o mais importante, eu acho que o ponto alto do vídeo, é isso que eu vou falar para vocês, o público, né? Que é quem vai consumir a literatura no final das contas, é a ponta, né? Então, lembrar sempre que ele não tem domínio do tema. Então, seja generoso com o seu público. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo possa ter esclarecido a ênfase obscura e ter te ajudado, então, a caminhar com o seu projeto, o seu TCC. Se você gostou do vídeo, peço para você curtir, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E se você não gostou, que compartilhe com os inimigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!